Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Caminho da Luz. Hoje nós vamos ter a palestra com o tema Firmeza e Constância, a nossa irmã em Cristo, Maria Helena Mendes. Seja bem-vinda, Maria. E nós vamos ter a palestra. Após a palestra, nós vamos ter o passe e no final também a água frutificada, quem sentir a necessidade de tomar a água, só pegar no final. Nesse momento agora, eu peço a todos que abaixem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos levar o nosso pensamento a Deus. Vamos levar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso Pai de todas as horas, que está sempre conosco. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a palestra, Senhor, da nossa irmã em Cristo. Que essa palestra, Senhor, possa entrar pelos nossos ouvidos e abranger o nosso coração, afagar a nossa alma, Senhor, para que possamos colocar em prática os ensinamentos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nesta casa abençoada mais uma vez. E é muito bom ter vocês aqui conosco para mais essa noite de reflexões, de ensinamentos. E eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a nossa irmã Maria Cleusa por nos convidar para mais este momento de reflexão e de ensinamento. E o tema de hoje que nós trouxemos para refletirmos é do livro Fonte Viva e tem como tema, o Firmeza e Constância. É de Emmanuel, esse livro, psicografado por Chico Xavier. E esse livro, quando nós estudamos, nós começamos a pesquisar, ele nos fez refletir que a nossa vida, muitas vezes, ela nos representa como uma maratona. É aquele caminhar que nós temos, buscando sempre o nosso desenvolvimento dentro do processo de redenção de espírito que nós somos. E nós sabemos que nós somos espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Só que para nós, nunca foi essa maratona, nunca foi uma corrida, ou mesmo uma competição com o outro, mas apenas uma oportunidade de nós vencermos a nós mesmos, através das nossas mazelas, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos ainda. Todos nós estamos aqui para vencermos essas imperfeições, para pararmos as nossas arestas. E Jesus, ele não quis que nós estivéssemos aqui para nos distinguir, para que nós fôssemos melhores uns que os outros. Mas Jesus, ele quer apenas que nós nos transformemos, que nós possamos evoluir, sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores. Estamos aqui a caminho da nossa evolução espiritual. E nessa estrada que nós vamos percorrendo, encarnação e encarnação, para a formação dessa nossa individualidade como espírito, nós precisamos, como Emmanuel nos traz neste capítulo do livro Fonte Viva, nós precisamos de firmeza e de constância. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos de firmeza e constância. Não é de correria, não é de pressa, mas é esse caminhar sempre, é essa marcha sempre
com firmeza de propósito, que significa nós sabermos o nosso objetivo, por que nós estamos aqui. Que todos nós, eu acredito que estamos aqui hoje, sabemos que o nosso objetivo é a nossa evolução espiritual. Todos nós que estamos aqui queremos evoluir, queremos ser pessoas melhores, estamos aqui em busca da nossa felicidade. E nós sabemos que nós só teremos essa felicidade quando nós formos pessoas melhores. Porque a felicidade aqui na Terra, ela é uma felicidade momentânea. Essa felicidade verdadeira, a felicidade que nós almejamos, nós iremos conseguir quando formos espíritos melhores, pessoas melhores, né? E não será com certeza aqui. E para conseguirmos isso, nós precisamos, além de sabermos os nossos objetivos, nós precisamos ter foco. Foco na atividade que nós fazemos e em tudo aquilo que nós fazemos. Então nós precisamos realmente sabermos por que e o que nós estamos fazendo aqui. E Emmanuel, ele inicia o capítulo desse livro escolhendo justamente o capítulo 15, versículo 58, da primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo coloca: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, todo o trabalho, qualquer que seja a atividade que nós estejamos fazendo aqui, por pequenino que ele seja, nada será em vão. Mas o importante é nós estarmos participando dessa obra do Senhor com constância e firmeza. Sermos firmes, sermos constantes. Hoje, quando a Maria Cleusa falou assim, hoje você vai falar só para nós. Por quê? Porque até para vir para a casa espírita, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser constantes. O tempo mudou, esfriou um pouquinho, nós já desanimamos. Muitas vezes nós não temos firmeza, nós não somos constantes. Por qualquer coisa nós desanimamos. Hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu não quero ir, eu prefiro ficar na minha casa. Então são nessas horas que Emmanuel nos pede para que nós sejamos firmes, que nós sejamos constantes. Nós não podemos desanimar por causa de um mau tempo ou por causa de frio. Nós temos que ser firmes. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E porque muita gente, ele nos coloca, que muita gente acredita que abraçar a fé é confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Então, muitas pessoas acreditam que por ela já ter fé, basta ela ficar dentro de casa, dentro de quatro paredes, orando, jejuando, adorando a Deus, que já está bom. Não importa o que está acontecendo lá fora. A sua adoração ali dentro de casa, o seu jejum, a sua vigília, já basta. Não importa o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Não está acontecendo aqui perto da minha casa, não está acontecendo com os meus familiares, não está acontecendo comigo. Mas será que é assim que Jesus está nos ensinando? É essa fé que Ele está pedindo para que nós tenhamos? Então, engessarmos nessa devoção,
nessa adoração, sem ação, dentro de 4 paredes, guardando apenas para nós esse tesouro enobrecedor, que é todo esse conteúdo do Evangelho, é o mesmo que nós nos declararmos que nós não estamos conscientes ainda de todo esse conteúdo do Evangelho, de todo esse conteúdo que é a mensagem de Jesus, que Ele ofereceu para nós, que Ele nos ensinou. Então a prece, a meditação, a reflexão, elas são necessárias? São sim. Ninguém aqui está dizendo que não é necessário. Elas restauram as nossas forças. É o meio que nós temos de nos comunicarmos com os nossos mentores espirituais, com Jesus, com Deus. Mas é preciso muito mais. É preciso que nós tenhamos ações. E é isso que Emmanuel vem nos advertir hoje. Ele nos pede que a nossa fé tenha visão. Visão é conhecimento, é capacidade de auxiliar. E essa fé que representa a visão que ele nos coloca, ela transcende as limitações da nossa visão física. A fé, ela não se restringe apenas à nossa crença cega, mas sim a uma percepção interior, a uma visão espiritual que nos guia, que nos conecta com o divino, com o propósito maior da vida. Que nós possamos ter olhos de ver. Que essa visão espiritual, ela seja acompanhada por todo esse conhecimento adquirido que nós temos através do estudo, através dos princípios espirituais que nos capacitam, que nos fazem compreender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. E quando nós estamos munidos desse conhecimento, quando nós passamos a compreender, nós somos capacitados a auxiliar. E a auxiliar não só a nós mesmos, mas também aos outros. Promovendo o bem e promovendo o crescimento espiritual coletivo. Que é isso que nós estamos vendo. As pessoas se mobilizando, as pessoas agindo, as pessoas tendo ação para ajudar pelo bem coletivo, daqueles que estão necessitando de ajuda neste momento. E quem penetrou essa terra espiritual da verdade, encontrou o trabalho por graça maior. E nós também podemos penetrar essa terra espiritual da verdade, quando nós nos colocamos com propósitos mais elevados no nosso vida. Então nós temos que ter propósitos elevados, propósitos esses que vão além dessas conquistas momentâneas que nós temos, que vão além dessas conquistas terrenas que nós temos, conquistas essas que passam, elas são momentâneas. Quando nós nos colocamos em serviço ao próximo, quando nós nos colocamos em uma missão, ou em um desenvolvimento espiritual, pessoal mesmo, ou então em uma atividade que contribua para o progresso moral e espiritual da nossa sociedade, da nossa cidade. Então nós precisamos estar engajados em atividades que auxiliem o bem comum e não apenas a nós mesmos. E ele continua colocando que o Senhor e os discípulos não viveram apenas da contemplação. Eles não ficaram apenas observando. Eles agiram ativamente em prol do bem e da evolução espiritual da humanidade. Eles não se limitaram apenas à contemplação passiva, apenas a olhar, mas eles realizaram obras de caridade,
ensinamentos e exemplos de amor e compaixão. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós também sejamos capazes de realizarmos essas obras de amor, de compaixão, de caridade. Porque nós também temos condições de auxiliar. Quando a gente fala em auxiliar, não é que nós temos que doar dinheiro. Não, mas nós temos condições de auxiliar com o nosso trabalho. Com a nossa hora que nós muitas vezes está sobrando ali, com o nosso momentinho que nós temos, que 1 minuto, meia horinha do nosso dia que nós podemos doar do nosso tempo. Lá na casa espírita, numa creche, em algum lugar, no hospital, fazer uma visita, na nossa vizinhança, qualquer lugar que seja. Eles oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Por quê? É através da oração que nós vamos manter essa conexão íntima com as energias superiores. A oração é essa fonte de energia, de renovação e de fortalecimento espiritual. É esse momento de recolhimento e de silêncio interior. É na oração, é nesse momento que nós iremos agradecer. Agradecer pelas bênçãos que nós temos, pelas bênçãos que nós recebemos, que com certeza são muitas. E é nesse momento também que nós iremos pedir, que nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas fraquezas, nós também temos os nossos problemas, nós também temos os nossos pedidos para fazer. E é nesse momento que nós vamos louvar, que nós vamos bendizer a Jesus, a Deus, os benfeitores espirituais. Então a oração, ela não apenas nos conecta com o divino, mas ela também nos permite revitalizar essas nossas forças espirituais. Ela nos prepara para enfrentar os desafios do cotidiano. Ela nos dá essa serenidade, esse equilíbrio que nós precisamos para enfrentarmos essas nossas dificuldades, essas nossas turbulências do nosso dia a dia. E importa reconhecer que o mestre e os aprendizes, eles lutaram, eles serviram, eles sofreram nessa lavoura ativa do bem. E o Evangelho, ele estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Então, tanto o mestre quanto aqueles que os seguiam tiveram desafios. Eles se dedicaram ao serviço, mas eles suportaram as suas dificuldades enquanto trabalharam ativamente na lavoura do bem. E nós também temos os nossos desafios a enfrentar, como eu falei anteriormente. E principalmente quando nós também estamos trabalhando na lavoura do bem. Quando nós nos colocamos a trabalhar pelo próximo. As dificuldades são muitas. Parece que tudo vem para atrapalhar, para que nós possamos desistir. Quando nós falamos do dia de ir na casa espírita, parece que tudo acontece para que nós possamos desistir e falar, não, eu não vou. É uma visita que chega, é algo que acontece. Hoje é dia de ajudar numa promoção, algum empecilho para que eu não vá. Hoje é dia do estudo, alguma coisa acontece para que eu não vá no estudo. Mas nós não podemos desanimar. Justamente é a interferência negativa fazendo com que a gente desanime, com que a gente não vá. Nós temos que ser firmes,
Nós temos que ser constantes, não podemos deixar com que essas interferências nos façam desistir. Precisamos ter compromisso com esse incessante trabalho. Não podemos desistir. E aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só esse clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Então nós precisamos vivenciar e precisamos transmitir, sermos firmes, constantes e darmos o exemplo. Porque Jesus, ele reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino aqui na terra. Jesus quer que nós sejamos exemplo. Jesus quer obreiros para que realmente edifique o seu reino. E é isso que ele espera de nós. E Emmanuel, ele coloca que está explícito que Jesus quer que os seus seguidores e os seus discípulos façam, né? Ele quer que nós espalhemos os seus ensinamentos, que nós vivenciemos os aprendizados e que nós trabalhemos na transmissão da sua mensagem. É isso que Jesus espera de nós. E Paulo de Tarso, ele peremptório nas advertências e nos seus avisos, ele escrevendo aos Coríntios, ele colocou a necessidade da nossa firmeza e da nossa constância nessas tarefas de elevação, para que nós sejamos abundantes nessas ações nobres com o Senhor. Então, as advertências de Paulo de Tarso, os avisos que ele nos colocou, nos convidam a refletir sobre essa importância de nós mantermos essa postura íntegra e perseverante nesse nosso caminho de evolução espiritual, buscando sempre essa abundância nas nossas ações, para que elas possam contribuir para o bem comum e para o nosso próprio crescimento espiritual. Então nós precisamos realmente ter essa postura íntegra, sermos exemplos, sermos perseverantes, exemplos no nosso lar, na nossa vida conjugal, exemplo de pais, de irmãos, de filhos, exemplos na nossa sociedade, sermos perseverantes, sermos firmes, né? Sermos exemplos realmente. Que quando nós nos colocamos nessas atividades, todas as pessoas nos observam. Se realmente nós estamos sendo exemplos daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós, da doutrina que nós estamos seguindo. Então, olha a nossa postura, olha a nossa moral. Temos que ter perseverança. Então, a ideia é que ao nós nos dedicarmos com firmeza, com constância a esse aprimoramento espiritual, nós nos tornemos mais capazes de realizar essas ações nobres e em consonância com esses ensinamentos do Senhor. E essas ações, elas incluem a prática da caridade, da compaixão, do perdão e do amor ao próximo. Então, a caridade não é só a caridade de doar, mas a compaixão, o perdão, né, ao próximo, o amor ao próximo, a dedicação, o nosso trabalho voluntário. Então, tem muitas maneiras de nós seguirmos firmes nessa obra do Senhor. Então, agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde nós estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram a essa boa nova. E nós
ao criarmos todas essas oportunidades de alegria, de concórdia, de esperança, com boa vontade, se nós construirmos esses ambientes baseados nesse amor, nessa alegria, se nós temos fé, se nós trazemos Jesus no nosso coração, e se nós realmente guiarmos a nossa vontade para agirmos no bem, nós conseguiremos com certeza transformar as nossas vidas e a do nosso próximo, das pessoas que convivem conosco no nosso lar, na nossa sociedade, e por consequência nós também conseguiremos transformar o planeta em que nós vivemos. Então procuremos as águas vivas da prece para lenir o nosso coração, mas não nos esqueçamos de acionar aos nossos sentimentos, aos raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus, Ele reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Então, a vida diária de todo obreiro cristão, ela está relacionada intimamente com o seu trabalho. Todo obreiro cristão, ele precisa ter consciência do seu trabalho, feito com amor, com dedicação, com alegria. E lembremos sempre do exemplo de Jesus, dos seus apóstolos, do próprio Paulo, que vivenciaram o Evangelho onde quer que eles se encontrassem, com firmeza, com constância, sempre. E nós também temos que procurar seguir esse exemplo. E se nós queremos ser um obreiro de Cristo, nós não podemos nos impressionar com obstáculos, pois eles sempre existirão. Obstáculos tem a todos os momentos. Não podemos deixar com que eles atrapalhem as nossas ações, o nosso caminhar, a nossa proposta. Temos que simplesmente, cada dia, ir desviando e nos manter sempre com o nosso objetivo à nossa frente. Nós não podemos titubear e voltar atrás. Sempre em frente, sempre com firmeza. E vamos sempre procurar lembrar do entusiasmo do início. Toda vez que nós iniciamos um trabalho, que nós iniciamos um curso, alguma coisa que nós vamos fazer, que nós nos propomos a fazer, nós iniciamos com muito entusiasmo. Passado alguns dias, começam as dificuldades, nós já desanimamos, queremos desistir. Mas vamos olhar para trás, pensar nesse entusiasmo do início, aquela vontade que nós iniciamos e falar, mas foi assim que eu comecei. Então eu vou até o fim. Foi com esse entusiasmo e é com esse entusiasmo que eu vou iniciar, que eu vou terminar esse trabalho. Nos mantenhamos firmes em respeito ao nosso infinito potencial. Porque se esse trabalho se apresentou a nós, é porque nós temos potencial. Jesus confiou a nós. Não é à toa que esse trabalho surgiu para que nós o desenvolvêssemos. Nós temos condições. O trabalho é nosso. Se nós não fizermos, se nós perdermos essa oportunidade, outro fará. Então vamos abraçar, vamos desenvolver esse trabalho com amor, com alegria, com firmeza e com constância.
visualizemos o prazer que a vitória nos proporcionará. E quando nós chegarmos lá na frente, no final, ou mesmo quando nós estivermos lá no plano espiritual, nós vamos ver a alegria e as bênçãos que nós receberemos por termos realizado este trabalho. O quão gratificante que foi. A dificuldade de hoje é a facilidade de amanhã. Se hoje nós temos dificuldade, mas com certeza essas dificuldades passarão. Amanhã tudo vai ser mais fácil, vamos adquirindo experiência, vamos aprendendo. Tudo vai se ajeitando e vamos devagar entrando tudo nos conformes, tudo vai ficar certinho. E apenas a constância poderá conduzir-nos ao resultado almejado. Porque sem a constância, nada nós conseguiremos. Temos que nos manter firmes, constantes, sempre. Nós só não podemos desanimar. Porque o trabalho que temos, ele nunca termina. Nós temos que estar prontos e sempre de braços abertos para continuarmos. Firmes, sempre. É isso que Jesus espera de nós. Então vamos neste momento elevar os nossos pensamentos e com muita gratidão vamos agradecer a Jesus por Ele sempre estar ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo. Agradecer também por estarmos aqui nesta casa abençoada. Rogar ao Mestre querido que Ele nos abençoe, fortaleça o nosso propósito de nos melhorarmos. Dê-nos sempre, Senhor, força e coragem para enfrentarmos os desafios dos nossos dias. Auxilia-nos, Senhor, a sermos merecedores do Teu amor e seja sempre, Senhor, a nossa fonte de inspiração. Permite, Senhor, que essas bênçãos cheguem até os nossos lares, até os nossos familiares e que possamos estarmos amparados hoje e sempre pelos nossos benfeitores espirituais. Que assim seja. Boa noite a todos. Aguardem sentados que serão encaminhados para